boa tarde. Eu vou apresentar aqui a aula da semana passada, referente à semana 1 do PET 4 já, né? Essa aula, ela está no Classroom. E a proposta para a semana passada foi a respeito da organização celular. A organização de uma célula. Nós temos diferenças entre célula animal, célula vegetal e a célula bacteriana, que é o que eu vou trazer aqui. Então, quais são essas diferenças? E também quais são as semelhanças que elas têm? Porque existem, apesar de serem diferentes, existem algumas semelhanças. Então, eu trouxe aqui uma imagem de célula animal, um esquema representando uma célula animal. Lembrando que os animais são pluricelulares, então não quer dizer que todas as células do corpo desse animal são idênticas. Então, a gente traz aqui um modelo de célula para a gente compreender como é essa célula, mas não são todas as células iguais. Do mesmo jeito que os vegetais são pluricelulares, então a gente tem um modelo de célula, mas existe diferenciação celular no mesmo organismo. Então, a célula animal que a gente utiliza para representar, ela é basicamente composta por um núcleo. Esse núcleo, ele vai abrigar o material genético e nós conseguimos observar várias organelas. Essas organelas ou organoides são estruturas que vão desempenhar papéis específicos. Por exemplo, que a gente tem a mitocôndria, né? Na verdade, mais de uma mitocôndria. Essa mitocôndria, ela vai ser responsável pelo processo que a gente chama de respiração celular, que é a obtenção de energia a partir da glicose. Nós temos aqui o complexo de Golgi, o complexo golgiense, e o lugar onde essas organelas estão situadas, que é essa estrutura gelatinosa aqui, ele é o citoplasma. O citoplasma, ele preenche a célula e é nele que a gente vai encontrar água, sais minerais, dissolvidos, né, proteína. Então, ele preenche a célula, tanto animal quanto vegetal. Aqui a gente observa também o citoplasma. E delimitando a célula animal, fechando aqui, né, separando o meio extracelular do meio intracelular, nós temos a membrana plasmática, ou membrana celular, ou membrana citoplasmática. Também ela pode ser conhecida nessas duas outras nomenclaturas, né? Essa membrana, ela vai separar o que está fora da célula com o que está dentro da célula. Aqui nessa imagem a gente vê a célula em corte. Então a gente vê ela aberta para a gente conseguir visualizar o interior dela. Mas ela é fechadinha, né, envolta por uma membrana celular, ou membrana plasmática. Então, algumas coisas têm em comum com a célula vegetal. A célula vegetal também vai apresentar um núcleo. Esse núcleo vai envolver o material genético, que geralmente está localizado no centro da célula, né? Então, pelo fato dessas duas células terem essa membrana que vai limitar o material genético dentro do núcleo, a gente chama esse tipo de célula, que tem um núcleo bem separadinho, é chamado de célula eucarionte, ou célula eucariótica, que tem um núcleo bem delimitado dentro da célula. O material genético ele não está espalhado no citoplasma, ele está dentro do núcleo. Então, isso é comum para a célula animal e vegetal. Outra coisa comum para a célula vegetal e animal, a presença de mitocôndria, a presença do citoplasma, que preenche a célula, e várias outras organelas. Agora, uma coisa que é diferente é a presença dessa organela aqui, ó. Essa organela que é igual a esta.
Essa organela, que é o cloroplasto, ela vai ter clorofila, que é um pigmento que permite a conversão de energia luminosa em energia química. Então, é essa organela que vai conseguir fazer a fotossíntese, que é importantíssima para a planta, que é a forma dessa planta conseguir obter energia. Então, a planta só consegue obter energia porque ela tem esta organela que tem clorofila. Então, dentro do cloroplasto tem essas pilhazinhas, parecem umas pilhas de moeda, né? Então, elas vão conseguir transformar energia luminosa em energia química para ela. E isso é exclusivo de célula vegetal. Na célula animal não vai ter isso, porque os animais eles são heterotróficos. O que significa isso? Significa que todos os animais eles obtêm energia através da ingestão, eles alimentam de outro ser vivo, seja outro animal, seja planta, né? E já as plantas, elas são autotróficas, que significa que elas conseguem energia a partir da fotossíntese. Elas não precisam ingerir outro ser vivo, elas produzem a sua energia através da fotossíntese. Outra coisa que é característica de célula vegetal é a presença dessa estrutura aqui, que é o vacúolo. O vacúolo na célula vegetal, ela vai ter função de controlar a quantidade de água dentro da célula. Então, é uma estrutura que vai permitir com que a célula controle a quantidade de água sem danificar a célula. Outra coisa também que é muito importante na célula vegetal é a presença dessa estrutura aqui, ó, espessa, que está mais externamente, que é a parede celular. Então, na célula vegetal, existe parede celular de celulose que vai dar uma certa resistência à célula e aí ela não vai se romper, não vai danificar com muita facilidade. Então, isso também não está presente na célula animal, tá? Então, a parede celular é essa estrutura mais externa da membrana, ok? Então, essa é a organização básica da célula vegetal. Ambas são células eucariontes, porque todas as duas têm um núcleo bem delimitado, o material genético fica guardadinho dentro do núcleo, diferente da célula procarionte. Então, a célula procarionte, que é o exemplo da célula bacteriana, o material genético que está aqui em vermelhinho, ele está espalhado no citoplasma, ele não está envolvido por uma membrana. Não existe um núcleo. Então, o material genético está dentro do citoplasma. E outra coisa também é que essa célula ela tem poucas organelas. Se comparado com a célula eucarionte, ela tem muito menos organelas, tá? E aí, ela também pode apresentar parede celular. Então, as bactérias podem ter parede celular, mas não é de celulose. E elas podem apresentar estruturas para locomoção, por exemplo, flagelo, cílio, só que elas são bem mais simples, vamos dizer assim, porque com relação à organização da célula, tá? Então, eu quis trazer essas informações que são da aula passada, para ter oportunidade de vocês conhecerem, para a gente começar a matéria dessa semana. E aí, nessa aula, nesse slide, tem dois videozinhos, esse vídeo e esse vídeo que foram propostos lá no PET, que é interessante vocês assistirem. Eu não vou passar aqui para não tomar muito tempo, porque o foco hoje é a matéria da semana 2. Então, esse slide está disponível no Classroom. Então, para esta semana, o tema está mais direcionado ao núcleo da célula. Então, era
interessante a gente fazer aquela introdução para vocês compreenderem o que é célula eucarionte, procarionte, onde está o núcleo, o que tem dentro do núcleo. Então, aqui trazendo novamente para relembrar a diferença de célula eucarionte ou eucariótica, que é aquela célula que tem um núcleo bem delimitado, o material genético está concentrado aqui dentro. Então, a célula tem núcleo, ela é eucariótica. Se ela não tem núcleo, o material genético fica espalhado no citoplasma, ela é uma célula procariótica. Então, olha a diferença. A célula procariótica tem muito menos organela, a célula eucariótica tem muitas organelas. Aqui, o exemplo de célula eucariótica que eu trouxe é de célula animal, né? Só para a título de comparação. Então, nessa imagem, eu quis demonstrar o núcleo da célula. Então, imagina que foi retirado só o núcleo e aqui é um corte que foi feito no núcleo para a gente conseguir ver dentro deste núcleo. Então, no núcleo da célula eucariótica, que é só a célula eucariótica que tem o núcleo, esse núcleo ele também tem uma membrana parecida com a membrana plasmática. Essa membrana ela tem poros que vão permitir a passagem de algumas substâncias, principalmente do RNA, que vai trazer informação do núcleo para o citoplasma da célula, tá? Esse núcleo também, ele tem uma estrutura gelatinosa, que é o nucleoplasma, que parece um pouquinho com o citoplasma lá na célula. Nesse nucleoplasma, nós temos a presença da cromatina. A cromatina, ela, dependendo do desenvolvimento dessa célula, né? Se ela estiver antecedendo um processo de divisão celular, essa cromatina, ela vai estar bem visível. Claro que é no microscópio, né? Mas ela vai estar bem visível porque ela vai estar mais condensada. Porque essa cromatina ela é um conjunto de fios formados por uma longa molécula de DNA. Então, a cromatina é formada por DNA. Então, antes do processo de divisão celular, nós temos uma organização desse DNA, desse material genético, e ele se condensa, ele fica bem enroladinho para facilitar o processo de divisão celular. E aqui, bem no interior do núcleo da célula, nós temos o nucleolo, tá? Essa região mais concentrada, que também é possível se ver no microscópio, é uma região que fica bem corada, e ela representa o nucleolo. E o nucleolo nada mais é do que a região onde se formam os ribossomos, tá? Os ribossomos, geralmente, eles são representados por umas bolinhas que vão estar presentes no citoplasma, e o ribossomo, ele vai ter a função de produzir proteína, tá? Que vai estar lá, então, no citoplasma da célula. Então, aqui eu trouxe essa imagem, que está lá no PET, né? Que demonstra um esquema de RNA e de DNA. A gente ouve muito falar de DNA, fazer exame de DNA, né? Então, o DNA ele é um material genético e ele está lá no núcleo da célula, as nossas células que são eucariontes, e o DNA ele é formado por duas fitas. Então, aqui a gente consegue perceber que nós temos duas fitas que estão ligadas. Essas fitas estão unidas e estão enroladas. Então, é isso aqui que está representado aqui. Ligando essas duas fitas, a gente tem estruturas aqui químicas que vão permitir que elas sejam ligadas, tá? Porque dependendo do momento que antecede a divisão celular, replicação do DNA, a gente vai precisar desfazer essa ligação, depois ela volta a se estabilizar. Então,
nós temos aqui essas cores que estão representadas, elas significam essas cores aqui, ó, das bases nitrogenadas. Então, o que são essas bases nitrogenadas? São moléculas, né? Aqui está representado quimicamente como elas são, e elas compõem o DNA. Então, nós temos 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina e timina. Essas bases nitrogenadas, elas se complementam, elas se ligam porque elas têm afinidade química. Então, aqui, por exemplo, nós temos timina, olha a corzinha, né? Timina está ligando com adenina. Então, de um lado da fita, a gente tem timina, do outro lado da fita, a gente tem adenina. Então, por afinidade química, elas se ligam sempre. Então, sempre onde tiver adenina de um lado da fita, nós vamos ter timina no outro lado da fita. A gente pode observar nesse trecho, olha, onde tem adenina, tem timina. Do mesmo jeito, onde tiver guanina, que é amarelinho aqui, nós vamos ter citosina, que está representado de rosa. Por quê? Porque a citosina, ela tem afinidade química com a guanina. Então, sempre a citosina liga com a guanina liga com a citosina. Então, essas bases nitrogenadas, elas estão em todo o material genético. Então, aí a gente poderia pensar assim, não, mas se só são essas 4 bases nitrogenadas, como que os seres vivos são tão diferentes entre si, né? Então, o que muda de um ser vivo para o outro? Que a gente sabe que o material genético é diferente, mesmo se tiver proximidade, se for parente, a gente sabe que se for fazer análise genética, tem um pouquinho de diferença. A diferença está, então, na sequência dessas bases, tá? Mas as bases nitrogenadas são as mesmas. Então, o DNA, ele é formado por 2 fitas que estão ligadas entre si, estão bem enroladinhas, compostas por essas 4 bases nitrogenadas. E o DNA é o nosso material genético. O RNA, que também está presente no nosso organismo, das plantas, o RNA, então, ele vai ser um componente muito importante, né? Que ele vai ajudar na decodificação, ele vai ler a mensagem do DNA e produzir a proteína, porque o DNA traz como se fosse a receita de tudo que o nosso organismo vai produzir. E quem que vai fazer a leitura dessa receita e produzir as proteínas? Vai ser o RNA. Então, esse RNA, ele é uma fita simples, então olha a diferença. É uma fita só. Também tem as bases nitrogenadas, porém, no lugar da timina, o RNA não tem timina, só tem timina no DNA. Então, no lugar da timina, a gente vai ter uracila. Então, se falou que é fita simples e que tem uracila, é RNA. Se falou que é fita dupla e que tem timina, é DNA. Então, no nosso organismo, o DNA vai ficar lá dentro do núcleo e o RNA, ele vai ser produzido dentro do núcleo, mas ele precisa sair do núcleo com a informação para produzir proteína fora do núcleo, lá no citoplasma, tá? Então, essas são as diferenças básicas entre DNA e RNA. Tem um quadro também, esse quadro eu tirei lá do PET também, que traz essas diferenças. Então, o DNA, ele tem a função de armazenar informação genética lá no núcleo. O RNA já vai ter a função de produzir. Sintetizar é o mesmo que produzir proteína. O DNA, ele é composto por adenina, timina, citosina e guanina. São as 4 bases nitrogenadas. Já o RNA, ele é composto por adenina, uracila, porque ele não tem timina, ele tem uracila,
citosina e guanina. Essas bases nitrogenadas, quando a gente vai assistir um vídeo, fazer uma atividade, o que for, elas são representadas pela inicial da palavra. Então, por exemplo, vocês podem ver um trecho representando um texto de DNA, onde vai estar escrito A, T, C, G. Então, essa inicial, ela representa essas bases nitrogenadas. O DNA, ele é composto por duas fitas que estão entrelaçadas, enroladinhas. Elas estão ligadas entre si e enroladinhas. O RNA já é diferente, ele é uma fita só. O açúcar, então, quimicamente, o que compõe o DNA é uma desoxirribose. Por isso, a sigla DNA. Porque essa sigla DNA, ela vem da descrição em inglês, né? Mas quer dizer ácido desoxirribonucleico. Por isso que é DNA. Agora, o RNA, ele é composto por um açúcar um pouquinho diferente, que é a ribose. A ribose, então, vai formar o ácido ribonucleico. Então, aqui tem a descrição do que significa essa sigla. E outra coisa diferente entre DNA e RNA é que o DNA está lá dentro do núcleo, naquele nucleoplasma, que é tipo como se fosse o citoplasma, só que dentro do núcleo. Então, o DNA está dentro do núcleo. O RNA, ele vai estar no núcleo, lá no núcleo onde ele vai ser produzido. Então, lá dentro do núcleo ele é produzido, depois ele sai para o citoplasma, que é onde ele vai levar a informação que ele conseguiu retirar do DNA, e ele vai levar essa informação para os ribossomos para produzir as proteínas necessárias. Então, esse quadro eu retirei lá do PET mesmo, tá? Eu trouxe esse videozinho para vocês conseguirem assimilar melhor o que eu acabei de falar. É um vídeo rápido e é bem didático, só para concluir o que eu acabei de falar. O que é DNA e como ele funciona? DNA, o ácido desoxirribonucleico, é uma molécula. São vários átomos grudados. No caso do DNA, esses átomos se combinam. Se ele não passar, de qualquer forma, o slide está salvo, vocês podem assistir quando Formando quiserem. uma longa escada em espiral. Se você alguma vez estudou biologia, você provavelmente ouviu falar que o DNA age como modelo ou receita de um ser vivo. Mas como? Como pode uma simples molécula agir como modelo de algo tão complexo e maravilhoso como, por exemplo, uma árvore, um cachorro, um dinossauro? Para ajudar a responder essa questão, vamos primeiro dar uma olhada nos aminoácidos. Aminoácidos são minúsculos compostos químicos dentro do nosso corpo, importantes para a construção da vida. Há cerca de 20 tipos diferentes de aminoácidos, cada um com seu formato único. O legal sobre eles é que podem ser colocados uns nos outros como se fossem peças de Lego, para produzir uma infinita variedade de partículas maiores, conhecidas como proteínas. Aminoácidos formam proteínas. Proteínas, junto com outros compostos, combinam-se para formar células vivas. Células formam tecidos, tecidos formam órgãos, e órgãos, quando colocados juntos e em funcionamento, formam criaturas vivas como eu e você.
Essas proteínas que formam o nosso corpo, e lembre-se que há milhões de tipos diferentes de proteínas, têm que ser feitas no formato perfeito para que funcionem. Se ficarem com um formato diferente, elas geralmente não funcionam. É aí que entra o DNA. O DNA faz várias coisas interessantes, algumas das quais não entendemos totalmente, mas uma das suas principais e mais estendidas funções é dizer aos aminoácidos como se alinharem e se juntarem nos formatos específicos das proteínas. Teoricamente, se as proteínas certas são produzidas na hora certa e no lugar certo, todo o resto, desde células, órgãos, até criaturas inteiras, serão formados sem problemas. Uma única fita de DNA é extremamente longa, milhões de letras de comprimento. Na maior parte do tempo, ela fica toda enrolada como um macarrão e encontra-se dentro do núcleo ou na parte central de uma molécula. Os aminoácidos encontram-se fora do núcleo no chamado citoplasma. Para ajudar o DNA a interagir com o citoplasma e converter aqueles aminoácidos em proteínas, compostos especiais dentro do núcleo fazem cópias parciais do código de DNA. Essas novas cópias, chamadas de RNA, parecem iguaizinhas ao DNA, porém elas são menores e têm um dos lados faltando. Seu formato e tamanho menores permitem que elas passem por pequenos poros no núcleo para o citoplasma, onde serão inseridas em outra partícula chamada ribossomo. Ribossomos são máquinas construtoras de proteínas. Elas leem o RNA 3 letras de cada vez. A cada 3 letras do código de RNA é informado ao ribossomo qual dos 20 tipos diferentes de aminoácidos devem ser adicionados em seguida. Por exemplo, o CAA diz ao ribossomo para pegar uma glutamina. O AGU diz para pegar uma serina, e assim por diante. Uma vez formada a proteína, ela pode então ir cumprir suas diversas funções, uma das quais pode ser ajudar a formar uma célula nova. Então, o que é DNA? DNA é uma receita molecular de um ser vivo. Como ela funciona? DNA cria RNA, RNA cria proteína, e as proteínas seguem para formar vida. Se você quiser ter este vídeo em seu celular, baixe o aplicativo YouTube Go para que você possa ter acesso a este material a qualquer momento, sem necessidade. Esse vídeo é para explicar como ocorre a interação de DNA e RNA, e esse RNA ele produz proteína. Então, os aminoácidos são as partezinhas que vão se ligar e formar a proteína. A proteína, então, é uma molécula maior formada por vários aminoácidos. Tem um outro vídeo aqui também que vai falar a respeito do núcleo. Esse vídeo, o link dele está disponível no PET. Então, eu só trouxe para também dar uma revisão do que já foi falado, mas eu não vou passar ele aqui porque a minha internet não está muito boa no momento, né? Esse também, ele é para aprofundar um pouquinho mais o conteúdo. Então, não é o que está trazendo nas atividades, mas é interessante também vocês assistirem, que vai tratar sobre hereditariedade, ou seja, a transmissão das características de pai para os filhos, né? Então, é também bastante interessante de vocês assistirem. Esse link também ele está disponível no PET para aprofundar o conteúdo. Então, no mais, se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, por favor. Muito obrigada. Eu vou encerrar a gravação e vou disponibilizar esse material para que vocês tenham acesso quando assim desejar.